quais foram os personagens que você mais gostou e os que você, pô, não gostei, não, pra mim não funcionou. E depois você pode falar também, tipo, que você se identificou, sei lá, você fala assim, pô, essa jornada aqui eu achei do caralho, eu me identifiquei com alguma escolha, alguma coisa que foi dita ali. É isso. Bom, acho que diferente da maioria das pessoas, eu não me simpatizei tanto assim com o Gollum. Não é meu personagem preferido no geral. Gostei bastante do rei, qual é o nome dele mesmo? O Aragorn. O Aragorn. Aragorn, gostei bastante da história dele, como que ele vai se desenvolvendo e tal, e como que ele vai criando uma importância maior, né, ao longo da história. Achei isso bem interessante. Fiquei triste que alguns personagens tiveram um péssimo desenvolvimento, né, que a gente estava falando isso agora há pouco. Sim. Tem alguns outros personagens também que ficam muito secundários ou que tem umas causas meio estranhas. Tipo. Uma personagem que também quase não é explorada, né? Que é a mina que casou ou ficou com o Aragorn, né? Eu sinto que ela é muito jogada de lado. Arwen. Arwen. Ela é jogada de lado, fica lá. Você fica de refúgio, fica uma motivação para ele lutar. Eu sinto que é praticamente só isso, né? Uma motivação pra luta. Cara, é foda porque, como eu falei, mano, eu vou ficar o tempo inteiro te complementando. Mas, mano, basicamente, dentro da escolha narrativa do, do Peter Jackson, ele fez o Aragorn alguém que tá em confusão, em conflito com o que ele é, né? Que distou um pouco do que é a versão do livro, tanto por uma escolha, por exemplo, a questão da espada. A espada, ele acaba carregando ela no começo da Sociedade do Anel, ele já tem ela. Ele fica carregando ela quebrada. E ele fica toda hora, tipo assim, eu sou Aragorn, filho de Aragorn, herdeiro de Isildur, tá ligado? Ele já é confiante disso. Que é isso que ele vai fazer, tipo, porque ele já tem uma vida longa. Então o que o Peter Jackson fez? Tanto porque seria engraçado ver ele sacando a espada quebrada, ninguém ia levar a sério, né? Isso tem que explicar. Mas também por uma questão de que o público não sabe o porquê esse cara é tão confiante assim. Não viu, não leu as outras coisas, não sabe que o cara tem, mano, viveu uma vida maior do que os outros homens ali e não ia dar pra explicar. Então eu gostei dessa construção dele, humilde. Sim, isso é bacana. Isso é legal. Vai ascendendo, né? E a Arwen no filme, ela, pra mim, essa. É porque nos livros não é tão desenvolvido, inclusive. Depois nos apêndices mostram esse relacionamento dos dois. Né? Que no final do terceiro livro tem uma parte que chama os apêndices, né? Que é onde eles explicam algumas coisas que não foram explicadas nos livros. E aí o que rola no filme? A Arwen, ela serve justamente para ser aquela figura de apoio para ele, de incentivo. Tipo, eu acredito que você vai conseguir, eu acredito que você vai seguir em frente. Porque àquela altura ali ele já tinha perdido a mãe dele, né? O Elrond fica também balançando ele, de certa forma, né? Tipo, porque eles já tinham decidido que ele só poderia ficar com ela se ele fosse o top 1 dos homens, e a esperança era pouca, né? Ele falou, pô, a minha filha só vai ficar com o rei de Gondor, né? Senão você vai ter que virar esse cara, senão não vai rolar. O que é bacana, né? Virou um complemento pra essa humildade dele, né? Diferente do livro, o livro não faria sentido, né? Ela ser trabalhada dessa forma. Sim. Realmente Ia dar pra mostrar, então a galera não ia ter tanta aquela coisa de se identificar com a construção do cara. Fala assim, poxa, olha, eu amo ela aqui, né? Pô, o pai dela foi um pai pra mim, mas ele também tá preocupado com ela é a prioridade dele, né? Então, tipo, ele fica em conflito com isso e a gente sente isso, né? E é por isso que eu acho que essa personagem, tipo assim, você pode até argumentar que ela possa ter ficado reduzida a isso, porque realmente, essa é a real. O Peter Jackson, até nas escolhas dele, ele fez e eu acho que ele fez certo de reduzir ela, assim, porque, tipo, pra mim, ela funciona muito bem como uma grande motivação, como uma figura de sabedoria pra ele, inclusive, em muitos momentos. De certa forma. Ela aconselha ele também. Inspira ele, né? Enfim, e aí o que rola? O Peter Jackson queria colocar lá no Abismo de Helm ela lutando. Ela ia estar lá, tá ligado? Tem uma conexão ali quando ela tá saindo pra pegar o barco, né? Depois ela desiste. Nesse meio tempo ela ia pular lá, ela ia lutar lá. Tanto que tem um frame lá que dá até pra ver ela lá. Eu não consegui tirar tudo. Vai passar a borracha lá.
Mas e eu achei certo, tá ligado? Foi uma das coisas que eu falei assim, pô, isso acho que ela não tá nessa luta. Quem tá os irmãos dela, né? Eu entendi por que ele fez, né? Como os irmãos não tá lá, bota ela lá, vai ser legal. E acabou que não foi, né? Ele acabou tirando. Ah, mas é isso. Faramir é outro, cara, que eu esqueci de falar. É outro que destruíram. Cara, esse Faramir aqui mesmo? é o irmão do Boromir, que é Pode falar. o filho do Tel. Que inclusive eu ia falar desse personagem, que houve um personagem filho da puta, o pai deles. Sim, cara. Cara, esse cara não tem como. Não lembro nem de ter lido alguma coisa boa dele em momento nenhum. Não, o da hora é que o cara não tá com o poder não tá sob o poder do anel. Não. E ele sabe que o filho tá vivo, tá? Cara, ele tá sobre. É porque assim, o filme não mostrou, mas ele tem uma Palantir. Aquela bola? A bola de cristal, aquela que o Pippin mexe, aí. Isso não tinha. Não mostrou, mas ele tinha. Por isso que ele era todo. Ai, ferrou, já perdemos. Não, ele tá prestes a matar o próprio filho, porque o filho não tava morto naquela figura. Eu falei, cara, ele é um rato. Cara, ele é horrível, assim, tipo, meu Deus, cara. Porque eu gostei desse detalhe, talvez não por estar sob a influência do anel, mas por ser um arrombado, mesmo sem o anel. Também, então, mesmo sem a influência do Sauron na cabeça dele, sem mostrar isso, né? Funciona como alguém que é escrotão, né? Tipo, E que ele fala que o outro filho não existe pra ele, né? O outro é o rei, então. Cara, e aí que tá. Por que o Boromir é... Isso os filmes não mostram, não desenvolveram bem. Por que o próprio... Um dos motivos pelos quais o pai dele não gosta dele... Cara, eu não tô lembrando o nome dele, cara. Ai. Eu não vou lembrar. Porque os nomes dessa série são os mais fáceis, né? Vamos concordar aqui. Alguns são... Os anões são os mais fáceis, porque... Sim. Soa igual, Oin, Gloin, Dain, Blain, é tudo... Depois você vai pegando. Mas, enfim... por que ele também tinha colocado mais motivo pra não gostar do Faramir, né? Achar o Boromir superior e tudo mais. Porque o Boromir, ele é basicamente a imagem do que ele queria ser na idade do Boromir. Ele não era. Quem era naquela época era o Aragorn. E era guerreiro ali, que serviu o pai dele, o antigo regente. Então ele já não gostava do Aragorn de jeito nenhum. E o Boromir, você vê que ele era um cara muito competente em batalha, muito corajoso e tudo mais. Né? Ele, mesmo não concordando com a intenção da jornada, né, não sendo feito da forma que ele queria, ele era tão leal que ele falou, beleza, vocês vão por aí, eu vou com vocês até o final. E foi. Morreu protegendo os hobbits, tá ligado? Mesmo com a influência do anel. Pediu perdão pelo que ele fez, né? E o Aragorn foi lá e falou, pô, vai em paz, a gente sabe que, enfim, não é culpa sua e tal. Enfim, e aí o que acontece com o Faramir? Nesse período aí que rola esse tempo da jornada do Aragorn e da busca do Gandalf por informação sobre o anel, o Faramir se aproxima muito do Gandalf lá em Gondor. Tanto que no filme o pai dele, né, do Faramir, chega e chama ele de aprendiz de mago. Por conta dessa... que não mostra, mas realmente, o Faramir tinha muita admiração pelo Gandalf, pelos ensinamentos dele e tudo mais. E era um cara mais voltado até para questões de estudo, de poesia, coisa do tipo, e é por isso que o cara desdenhava dele, né? Então, o Faramir, ele era uma figura que o filme deveria ter exaltado mais em questão de sabedoria. É um dos humanos que eu enxergo ali que tem essa posição de sabedoria. Né? Ele chega a ser tentado pelo anel, mas é um dos que recusa. Que inclusive no segundo filme ele é tipo líder lá dos arqueiros e tal, né? Ele domina uma guilda quase, né, dos caras, então. Ele fica no lugar do irmão dele. Ele lidera no lugar do irmão. Sim. Que inclusive o irmão morreu de forma meio idiota, né? Por causa da tentação do anel, né? Mais ou menos, que ele morreu. Cara, na real, eu acho que o Boromir teria morrido. Praticamente, assim, talvez ele tivesse morrido de qualquer jeito ali naquela batalha. Por causa pra proteger, entendeu? Eu acho que na real o que é triste. É que isso é uma parada que o filme ressalta. O próprio Sam fala: seu filho morreu por conta que você. É o Sam? Um dos caras ele fala. Nessa versão do filme, né? Na narrativa do filme. Seu filho morreu pela ganância dele. No livro, o Sam fala por causa dessa figura do Faramir ser um cara muito mais de boa. Ele até fala super ponderado com ele. Tipo, pô, senhor, não sei o que. Ó, não queria falar nada, mas isso aconteceu com seu irmão e tal.
E aí o Faramir entende, ele fala assim, pô, verdade, não sei que eu imaginei que isso poderia acontecer. E aí ele realmente ele mostra que tem uma maturidade que os outros homens ali que estão em posição de poder não têm em relação ao anel, ainda mais estando em Gondor, porque os caras queriam porque queria. E ele abre mão da única coisa que poderia ser a esperança de admiração do pai dele, né? Ele fala assim, pô, cara, meu pai, ele já naquela altura provavelmente ele já enxergava o pai dele como uma figura que não tava bem nas ideias. Sim, já tava ficando bem óbvio, na verdade, né? Que já não tava batendo bem. Mesmo assim, ele vai pro campo de batalha com o ressentimento, tipo assim, pô, eu morreria pro meu pai tentar me amar, tá ligado? É muito pesado, cara. É muito louco, sabe? Inclusive, é uma curiosidade, o Tolkien, ele diz que se tem um personagem, não era, apesar dele ter muitos hábitos parecidos com os dos hobbits, né? Ele diz que o Faramir era o personagem com quem ele mais se identificava, sabe? Por vários motivos, sabe? E eu acho isso muito legal, cara, porque é um personagem que eu acho dentre os homens ali, pra mim é o mais interessante, fora o próprio Aragorn, né? Que pô, mas também não tem nem como, né? Comparar, porque o tanto que o Tolkien escreveu o Aragorn não tem o que fazer. Mas realmente, a relação do Faraday com o pai... Qual é o nome dele? Faramir. Essa relação do Faramir com o pai dele é muito interessante. Eu acho bem legal esse desenvolvimento, essa completa rejeição que ele sofre, né, do pai. Sim. Muita gente pode ter se identificado com ele. É uma coisa que realmente é um personagem que tem a própria... o efeito que o Tolkien cria, né, nas histórias, que é a eucatástrofe, né, dele. Porque depois ele volta, ele casa com a Elwyn também, eles se encontram, eles se identificam, né? E aí, tipo, ela que também estava encantada pelo Aragorn, por ele ser um cara... Ao mesmo tempo, ele era um guerreiro, ele era muito culto, né? Ele tinha estudado muito sobre muitas coisas. E o Gandalf ele falava que o Faramir, ele era quase como se ele era tipo um Númenoriano honorário. O Númenoriano é o povo do Aragorn, né? Que vivem mais e tudo mais, e viveram em Númenor, que são homens que são diferenciados, né? Por questão não só da biologia deles, mas também pela cultura, né? E o Faramir era esse cara. Então, tipo, ela acabou vendo isso nele. E, enfim, cara, é um personagem que no livro é sensacional. É super completo, né? Da história ali. Bom, mas basicamente resumindo, depois de tudo isso, meu personagem favorito é o Aragorn mesmo, ainda mais porque todo, né, o desenvolvimento dele e tal. E qual é o teu personagem favorito? Aragorn. E qual é o teu personagem favorito e quais personagens você achou mais interessante? Cara, meu personagem favorito... é difícil, cara, é difícil escolher um. Mas eu acho que eu vou no Gandalf mesmo. Ele é muito bom. Ele também é muito bom. Dentro ali da trilogia, o Gandalf, pra mim, eu acho que muita coisa que ele faz, que fala e aconselha, pra mim, eu acho um personagem muito legal, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que ele é bondoso, ele também é severo. Ele fala assim, pô, vocês têm que ficar na linha, pô. Entendeu? Tem que manter a cabeça no lugar. Não é ser... tipo, ele passa uma vibe pra mim, tipo assim, ser bom, mas não ser bobo. Entendeu? Então, ele consegue fazer com que os outros escutem ele e sigam as coisas de uma maneira que acaba funcionando pra todo mundo, sabe? Eu admiro isso demais nesse personagem, né? É muito foda. Incríveis que ele tem, né? De batalha e tudo mais. Que é mago guerreiro absurdo, né? Que a gente vê no filme. Mas eu acho mais legal mesmo o desenvolvimento dele, toda essa... Não é nem as cenas de batalha. As cenas de batalha é um complemento pra narrativa pro desenvolvimento dele, como no geral. Mas uma parada que eu também, tipo assim, que vai contra um pouco o meu gosto pelo Gandalf é porque isso até o próprio ator o Ian McKellen, que é o ator que faz o Gandalf, fala, né? Que depois que ele vira o Mago Branco, ele é como se... também é um pouco da metáfora com a questão de Jesus, né? E voltar dos mortos e tudo mais, que ele fica realmente, por ter tido o próprio Deus trouxe ele de volta e o elevou, né?
E fazendo isso, ele fica mais próximo de uma consciência de divindade. E aí você vê ele brincando menos, rindo menos, Isso é verdade. sendo mais Isso é ríspido, verdade. né? Isso acontece, cara. E isso me pega um pouco menos, né? Eu gosto muito do Gandalf o cinzento. Ele, pra mim, é a figura que... Se não fosse o Gandalf o cinzento, pra mim, eu acho que não teria tanta graça. Se ele fosse aquela vibe do Gandalf o branco desde o começo, não seria. Mesmo que ele tivesse renascido de uma forma, enfim. Que inclusive, na verdade, a foto do canal, você tá com um chapeuzinho do Gandalf, né? Ou cinzento, então. Eu gosto muito das figuras dos magos em geral, mas eu acho que os magos e o Senhor dos Anéis, eles são, pra mim, muito mais interessantes, assim, do que na maioria das outras histórias, assim, sabe? Então, o Gandalf é um deles. Aí, agora, eu acho que... você, inclusive, não falou um personagem... Você falou um personagem que você não gosta? Não que eu não gosto, mas a própria questão da falta de desenvolvimento daqueles personagens. Aí dá como a mina do Aragorn. Agora, esqueci o nome. A Arwen. Arwen, a forma como ela foi colocada achei um pouco estranha. Achei um pouco Aí você chegou. jogada. Tá certo. Assim, não falei mal de nenhum personagem, mas... não gostei tanto da forma como foi trabalhado, basicamente, de alguns. Tá. Então, eu acho que fica... Eu acho que eu vou ficar entre, tipo, vou ficar com o Gandalf mesmo. E acho que o personagem que menos funcionou pra mim, cara... Tipo, que... Sei lá, eu acho que... Não sei se podia ter mais ou menos. Eu acho que é o próprio irmão da Elwyn lá. Tipo, eu gosto do personagem, achei ele interessante e tal. Ele também ele é um reflexo a outro personagem do passado ali, da ancestralidade desses personagens. Porque acaba acontecendo uma coisa parecida. Com o próprio Helm, né? Que tem o abismo, né? É o nome de um rei antigo. E Rohan, ele acaba morrendo e a linhagem dele meio que praticamente acaba ali, sobrando só a filha dele. E aí o reino acaba passando pro sobrinho. Caraca. Né? Então é a história se repetindo, né? E o sobrinho desse personagem, do Helm, ele é muito interessante. E esse cara aí, o Elmer, se eu não me engano, que é o outro sobrinho, né? Só que aí agora do Théoden. Ele também tem ele tem bastante dessa vibe que o outro personagem tinha, e eu queria ter visto mais disso. Eu acho que ele ficou meio apagado assim. E toda vez que ele aparecia era ligado muito à questão da batalha, ou ele falava assim, pô, esse hobbit aí vai pra guerra como? Pô, você tá de brincadeira, você tá dando falsa esperança pra ele e tal. Tipo, é uma coisa incrível, mas acho que faltou um pouco dele. Acho que faltou, mesmo que fosse mais aparecer mais, mesmo que não falasse mais, muito, tá ali na cena ali. Senti que ele pareceu pouco, tá ligado? E mesmo porque, tipo assim, rola ele é exilado, né? Ele, a turma dele é exilado por causa do Grima lá. E é outro que a gente não vê, tipo... Ele pensa, tipo, os caras fazem assim, a gente não vê o Gandalf convencendo ele. Pô, volta, seu tio tá precisando, tá dando ruim. A gente não vê nada disso, né? E aí isso poderia ter sido mostrado no tequinho, eu acho. Realmente. Então eu acho que... Uma coisa, só quem é o ator, quem é o personagem do Billy Butcher? Do meu ator do The Boys? Ele, pode pá. Fiquei pensando nesse personagem. Realmente ficou também meio apagado, é verdade. Porque depois que ele foi jurado de morte, ele sumiu e depois ele voltou pra batalha, né? Basicamente. Naquele. Foi isso mesmo. Eu acho que ele foi o que pegou menos, assim. Agora, não sei. Eu fiquei esperando ele falar essas porra desse super. Essas porra de super. Não, ele voltando e falando, agora eu vou nivelar o jogo. Você pode. Mano, toda vez que eu vejo esse ator, eu não consigo lembrar de outro personagem senão o Billy Butcher. Inclusive que ele vai aparecer agora no... Diferente nesse filme, muito Isso é verdade. Tanto que ele vai aparecer agora no no Mortal Kombat 2. É o Luke. É o Johnny Cage. Johnny Cage. Mas então, eu acho que são esses dois aí, cara. Eu acho que... Eu tô tentando lembrar de algum outro personagem. Se fosse no livro, eu ia falar que eu me identifico pra caraca também com o Faramir. Eu acho ele muito legal, assim, muito equilibrado. Ele não é overpower nem nada. Tipo, eu tenho hábitos parecidos com o personagem. Eu também diria a mesma coisa do Bilbo. Acho o Bilbo
que aparece um pouco no filme, mas no universo ali, tipo, o Hobbit e tudo mais, acho o Bilbo sensacional. Sim, ele é muito legal, um personagem muito Bom, bacana. cara. No filme é emocionante demais, cara. O ator que faz ele é insano, mesmo com aquela cara cheia de modificação, você sente ele transmite muita emoção ali no final, tipo, olhando pro barco e falando, eu acho que eu estou pronto para uma última aventura, né? Pô, aquela cena me pega muito, porque realmente tudo começa dentro ali dessa Guerra do Anel, né? A disputa pelo Anel. É tudo por conta dele também, né? Tava ali quando tudo começou. Ele levou a bomba pro sobrinho dele, tadinho. E a culpa, imagina, né? A culpa que ele deve ter sentido, né? Quando ele começou a recobrar mais a consciência das coisas, né? E o que é engraçado é que o Senhor dos Anéis ele é tão bem escrito que realmente ele puxa uma parada lá do início do primeiro filme pro final. Que o Gandalf fala que ele tem o quê? 114 anos, 111 anos, eu acho. E fala, nossa, como que ele tá tão bem, né, de aparência e tal. É por causa que o poder do anel que faz ele ficar quase imortal. Quando o anel foi destruído, instantaneamente ficou extremamente velho, né? Então, mas não só isso, quando ele se separou do anel, foi pra Valfenda, ele já não era mais aquele senhorzão conservado, você lembra? Mas ele não tava igual no final, né? Que ele tava bem pior. Mas ele já tava, mano. Já dava pra ver. Por isso que a ideia dele era ir até a montanha do Smaug, né? Até a montanha solitária, que era a montanha do Smaug, né? Mas aí ele chegou em Valfenda e falou, pô, a idade me alcançou. Não vai estar. Não vai estar pra ir pra lugar nenhum mais sozinho. Realmente. E uma coisa que eu acho engraçado que ele ficou. O Bilbo, ele ficou 60 anos com o anel, né? E ficou tempo pra caralho com o anel. E aí o Saruman joga a culpa no Gandalf, como você não descobriu que ele tava com o anel? Caralho, sei lá, tava no pé dele, não sei. Tava numa gaveta no fundo do baú. Cara, ele sabia que ele tinha um anel. Um anel mágico. Mas não sabia que era o de Sauron. Então. E ele não queria arriscar. Isso é dito também nos livros, né? Por que ele não tomou o anel do Bilbo ou coisa do tipo? Ele valorizava muito a amizade que ele tinha com ele. Então ele não queria arriscar perder a amizade por um negócio que nem podia não podia ter. Nem ser. Então ele preferiu pesquisar. E aí quando descobriu, já era tarde demais. Já tinha passado tanto tempo, era tanta coisa. O próprio Sauron já tinha maquinado um monte de coisa. O Saruman, que é um safado, àquela altura ele já tava querendo o anel. O Saruman é uma figura que ele não tá do lado do Sauron. Ele não tá do lado de ninguém. Parece que ele é só um fantoche do Sauron. Então, mas isso é o que o livro até coloca na boca do próprio Gandalf, né? É um personagem que fala que ele é um fantoche. Só que aí é real que não. O Saruman, ele tava convicto de que pegando o anel ele ia acabar com tudo. Ele quer mandar na parada e acabou, tá ligado? É uma coisa que o próprio o Saruman e o Sauron, eles eram discípulos do mesmo mestre lá em Valinor, né? Do mesmo Valar, né? Eles são Maiar, que são menores, né? Do que os Valar. Então, tipo, eles disputavam criações, né? O Valar dele, se não me engano, ele era um artífice, alguma coisa assim. Por isso que os dois... o Saruman cria pólvora, né? Uma pólvora mágica lá, absurda. E o Sauron cria os anéis. Eles são inventores, né? E eles disputavam muito isso. Então, tipo, sempre houve uma rixa e eles sempre foram muito parecidos também. Então, aquilo também, a questão de querer o anel é uma parada de uma rixa antiga. Eu quero superar ele. Sou o melhor aprendiz do meu mestre também. Tem isso, né? E a gente acaba só pegando isso e se aprofundar no universo. Não, acho que é isso, né, esse personagem. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso.